Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 17 de junho de 2024, há 30 anos começava a caminhada brasileira rumo ao Tetra nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Vilela, para quem me conhece eu continuo sendo o Rodrigo Vilela e... bom, enfim, tá começando mais uma live do Papo Veloz, tanto no Twitch quanto no YouTube. Tá começando o nosso encontro semanal de segunda-feira, porque você sabe, aqui é hora de live. Pessoal, o pedido de sempre que a gente faz para vocês, deixem os comentários no nosso programa, participem com a gente, inscrevam-se no canal, deixem seus likes, ativem as notificações, compartilhem o nosso conteúdo, comentem nos nossos vídeos. Você sabe que toda a interação ela é muito boa, você sabe que os likes principalmente ajudam pra caramba no engajamento. Quanto mais like, melhor. Entendeu? Então, deixem os seus likes. Entrou aqui, já deixa um like. Entrou nos nossos vídeos, já deixa um like. Deixa um comentário qualquer. Fique à vontade para comentar. Você sabe que a gente gosta muito quando vocês interagem com a gente sempre procura responder todos. Só não sejam ofensivos, tá, pessoal? Porque a gente é ofensivo também, tá? Então, é isso. A gente gosta de interação, a gente gosta de vocês participando com a gente. Entrem nas nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz, estamos nas principais. Todo o nosso conteúdo, além das lives que também podem ser encontradas no Twitch, todo o restante dos nossos conteúdos está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Certo, pessoal? Vamos começar a nossa live de hoje. Vocês estão vendo que a minha voz não tá muito legal, mas ela não tem nada a ver com a vestimenta desse cidadão aqui, sabe? Não tem nada a ver com a vestimenta. Porque nós vamos... hoje, vamos debater bastante coisa. Esse cidadão aqui do lado está feliz, mas hoje será um dia, gravem esse dia, pessoal, 17 de junho de 2024, hoje nós testaremos a honestidade de Eric Von Draxler. Hoje nós descobriremos se esse flamenguista aqui do lado, se este cara é um profissional correto, apesar da torcida pros botenses. Não é verdade, Eric Von Draxler? Boa noite pra você. Botense é legal. Botense é legal. Eu entendi por quê. Porque na Itália, terra da bota, né? País da bota, mas enfim. Boa noite a todos vocês. Hoje eu tô numa posição meio estranha que é pra poder mostrar a camisa. Porque se ficar numa posição muito perto como vocês vão ficar, aí não aparece. Então a gente tem que botar aqui, né? A camisa hoje, ela tá com um cheiro de guardado, né? Ela tava jogada ali, naquela gaveta. Deixa eu sabia não? Vocês ali, ó. Ela tava jogada naquela gaveta ali, guardada, escondida, né? Eu não me lembrava que tava ali. Aí eu, não, tem que botar. Eu não posso deixar de botar, né, a camisa hoje, né? Tá com cheiro de guardado, né? E é o tipo da roupa que eu só posso usar aqui em casa. Preferencialmente com o ventilador ligado pra não derreter aqui. Eu já entendi, Rodrigo. Eu já entendi a palhaçadinha. A palhaçadinha. Né? Eu já entendi, então... Cara... Pois é. Ih, acho que é pra você, Eric. Quer atender? Atende aí. Vai começar o advogado. Não, é pro Eric? Ele não quer atender. Eu vou fazer o quê? Não quer falar. Eu vou fazer o quê? Eu quero falar com o Eric. O papo da vez é com o Eric. Ele não quer atender. Pega o avião e vai pro Rio. Não ligaram pra mim? Ué, cara. Pega o avião e vai pro Rio. É tão simples. Doido. Vamos ver os comentários. Matheus Góes já tá por aqui também, já tá deixando o seu boa noite. Boa noite pra você também, Matheus Góes. Meus pêsames pelo seu time. Eu achava que eu tava sofrendo com o Corinthians, mas você com o Vasco, pelo amor de Deus. Minha irmã,
Óbvio, falei hoje, se você não deixar mãozinha, não é uma estudante de italiano, mas enfim. Matheus Góes brincando 30 anos do início da Copa de 94, tivemos uma vitória da Romênia com o Age em campo. Ela foi contra a Ucrânia, então toda vitória contra a Ucrânia é positiva. Vanessa, nossa, ofensivo ele, ui. Aí a Vanessa tirando onda com você, claro. Tá autorizado agora, Eric, a mãe já mandou boa noite. Não, Carlos Fonseca também já tá por aqui. Peraí. Tá chamando aqui, peraí. Alô? Não, tranquilo. Tá, eu vou falar o quê, cara? Olha só, eu tô normal aqui no programa, cara. Eu tô normal no programa. O quê? Você tá achando que eu vou... Cara, olha só, eu trabalho nessa brincadeira há 12 anos, cara. Eu nunca fiquei pendendo pra um lado ou pro outro só porque eu torço pros caras. Porra, a Ferrari já passou não sei quantos mil anos na merda e eu fui o primeiro a ficar zoando. Porra, tu me conhece, cara. Tu parece que me conhece. Porra, tu não viu no passado? Eu passei o ano todo zoando o Leclerc, cara de coitadinho desde a abertura da Fórmula 1. Tu acha que se fosse o caso eu não ia falar isso? Não, tranquilo. Não, olha só, tá de boa, ok? Tá de boa. Confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu já tô há 12 anos nessa brincadeira, eu sei o que eu tô fazendo. Beleza, não, que coisa me dá um toque. Valeu. Se irritou e te ligou, né? Não, vem cá, gente, olha só, olha só, gente. Ele tem meu telefone. Liga pra mim, caramba. Liga pra mim, mas... Tá com receio. Ele não precisa ter receio. Porra, eu já falei pra ele, eu já falei para ele que eu e Eric nos entendemos muito bem no programa. A gente já teve vários integrantes aqui que a gente tinha que se controlar bastante. Isso não é nada. Lógico que o Eric viria a caráter, claro. Bota a ponta Lazzaroni. Não é Lazzaroni não. Graças a Deus era o Parreira. Ferrari vermelha balança o coração da gente. Balança o coração e balança os... Enfim, deixa eu ficar quieto. Boa noite, 3 corridas muito boas, 3 resultados paias. Não, nós vamos falar de 4 corridas boas, tá, Leandro? Que é... Nós somos mais acima. Matheus Góes deixou um concordo? Concordo. A Vanessa falando que você devia estar dito buonasera, em vez de falar boa noite. Eu não sei falar italiano. É, ela que tá aprendendo a falar italiano. Só se fala italiano na Itália e uma parte da Argentina. Deixa quieto. Augusto e a Juliana deixando boa noite aqui pra gente. O Rodrigo podia ter colocado vermelho. Não, eu detesto a Ferrari. Minha equipe tá aquela ali, ó. Ali, ó. Sou McLaren. Mas não sou burro, tá? Vamos falar daqui a pouco por que eu não sou burro. Carlos Fonseca. Não diga alô. Diga como vai Papo Veloz. Melhor não dar ideia, Carlos. Luiz Felipe Ramos. Boa noite, senhores. Boa noite, Luiz Felipe. Da equipe do High Speed Brasil. Noite. Equipe sempre muito top. A gente não cansa de elogiar, a gente elogia. Quem tem competência, quem tem respeito pelos telespectadores e quem tem humildade de melhorar sempre, a gente sempre vai elogiar. O pessoal do High Speed Brasil é prova disso. Hoje estamos todos com camiseta da Ferrari. Não, eu não. Eu ainda tô com a sanidade em dia. Tô brincando. Não, o Rodrigo tá pistola, cara, por causa disso. Você vai descobrir por que eu tô pistola. Não é por causa disso. Eu sei. Eu até entendi. Mas aguarda, Rodrigo. Aguarda. Eu tô te entendendo. É pistola. Cara, é tudo. É pistola e correto. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Antes de começar, eu não vou botar nem trilha. Eu só vou colocar a vinheta principal, Eric. Que a gente tem 2 notícias muito importantes pra falar de outras categorias que a gente não vai cobrir aqui hoje.
Não vai ter nem GC. Primeiro da Stock Car. Recebi hoje à tarde, diretamente, das mãos de Patrícia Alves, que é a chefe responsável de toda a equipe, de toda a comunicação da equipe Eurofarma RC, com uma notícia daquelas que a gente não imagina que vai acontecer, Eric. Pouco na cara, vai. Solta a pedrada. Ricardo Maurício está fazendo esse ano a sua última temporada pela equipe. Abre aspas, eu só tenho a agradecer toda a equipe, a Almeinha, a Eurofarma. Foram anos muito importantes para a minha história como piloto. Eu tenho muito orgulho de ter tido a sorte de ter convivido com todos. O tempo passa muito rápido, é incrível como isso tudo acontece. E o mais importante é aproveitar cada momento e perceber que construí algo grandioso junto às pessoas com quem estive e por onde passei. Desde 2009 ele está na equipe. São 15 anos correndo na Eurofarma RC, 2 títulos nesse período todo. É enfim. Foram 16 anos que ele corre com o patrocinador. Quando ele entrou no lugar do Cacá Bueno, quando o Cacá Bueno saiu da Eurofarma RC e foi para Red Bull Mateis. Eric, são 90 pódios dele na categoria. O piloto com mais pódios dos que estão em atividade. Só tá atrás de quem? De quem que ele tá atrás? 2 nomezinhos. Do Ingo, obviamente. E do Kaká? Não. Paulo Daniel Gomes. Serra? Paulo Gomes. Ah, tá. 2015 venceu a corrida de dupla ao lado do Nestor Girolami. Nestor Girolami que hoje está no TCR World Tour. E, bom, enfim, vai ficar até dezembro. Vai estar focado ainda. Não se sabe o que ele vai fazer da vida. Se ele vai começar um projeto novo, se ele vai para outra categoria. Eu imagino que ele vá para outra categoria. Ou se ele vai para casa. Não, para casa não. Segundo algumas fontes extraoficiais que eu consultei, é grande a chance dele ir para outra categoria, mas não parar. E aí imagina se de repente um TCR, imagina se um Endurance Brasil, imagina se até uma Truck, de repente. Porra, vai ser E a Eurofarma velho. ainda vai divulgar quem vai correr junto com o Daniel Serra na equipe principal. Lembrando que o Gaetano de Mauro faz parte do conglomerado, que ele continua com a Valda, mas com a RCM. É uma notícia completamente, digamos, não espantosa, mas pegou de surpresa. E ninguém imaginava. De qualquer forma... É uma pedrada. Como eu falo, é uma pedrada. É uma pedrada. Palavras do Meinha, Eric. Abre aspas. Ricardo é um ser humano extraordinário, um piloto completo, sempre muito ousado, e trabalhar com ele foi realmente incrível. É bom quando o piloto sai assim. Olha, gente, estou muito grato, mas quero novos desafios. Quero mudanças na vida. Tipo assim, e o melhor, Rodrigo, ele não saiu obrigado. Você tem, isso, assim, ele saiu tipo de boa. Exatamente. Saiu de boaça, sem zoeira, saiu de boaça. Acho sensacional isso, cara. Muito de boa. Eu fiquei bastante impressionado com o respeito demonstrado. Não é uma nota daquelas geladas. Sabe aquela nota? Desejamos muita sorte nos próximos passos do piloto, sabe? Não tem nada disso. Essas palavras. Vai pro inferno você e tal. Exatamente, é aquelas palavrinhas bonitas. Por outro lado, Eric Von Draxler, a gente tem que falar. Não é disso, é disso. Fórmula 1. Da notícia que surgiu hoje, de uma certa equipe francesa. Aquela que eu te mandei lá hoje. Exatamente, queridos ouvintes, a Renault diz. Cara, porque a Renault é a equipe, provavelmente a fabricante mais pão dura da história. Pão dura não é questão de economizar nos processos. Não, é pão dura. Porque Carlos Ghosn era um tremendo imbecil. Quer dizer, continua, porque ele tá vivo ainda.
mas que pague por todos os desvios que ele fez. A Renault não tem compromisso com o esporte. Ela não quer saber do esporte, ela entra e sai a hora que ela bem entende. Ela não sabe contornar crises. E ela deu a declaração de que ela pode encerrar o seu fornecimento de motores. Beira a insanidade. Porque como é que a Alpine, que é uma marca da Renault, vai continuar correndo sem motor Renault? É a mesma presepada que vai acontecer com a Aston Martin em 2026, Eric. A Aston Martin, que nos seus carros usa motor Mercedes, vai usar motor Honda. Enfim, o fato é que todo mundo já começou a descer o porrete na Alpine, e na FIA, e na Liberty, questionando quem, na verdade, é que fazia mal para a Fórmula 1, se é a Renault ou se é a Andretti. Isso aumenta Eric von Draxler, isso aumenta os rumores, ninguém apareceu para desmentir nada até agora, e vai crescer cada vez mais as chances da Andretti entrar no lugar da Alpine. Por quê? Vaga uma empresa de... Vaga uma vaga de empresa de fornecedora de motores. Quem tá querendo entrar? A Andretti com a Cadillac. Com a Cadillac. A GM. Se a Cadillac se invoca de entrar, ela faz um acordo por 2 anos, pega qualquer motor da vida para durar 2 anos até eles fazerem o motor pronto, o problema tá resolvido. A Cadillac entra, esfrega o jubileu na cara de todo mundo e a Andretti vem por tabela. Mostrando como que se faz. Deixar o esporte a motor nas mãos de empresas, de montadoras que não têm compromisso com o esporte, dá nisso. A Ferrari, por mais que eu deteste a Ferrari tem compromisso com o esporte, tá aí até hoje. A Mercedes tem um compromisso com o esporte, porque mesmo naquelas manchas do século, do milênio, da década passada, perdão, ela ficou. A Ford saiu porque realmente a empresa estava muito ruim, mas a Ford sempre teve o compromisso com o esporte. Se não a Ford diretamente, a Cosworth, né? Sim. É que antigamente a Cosworth prestava serviço para a Ford e nos anos 90 ela se tornou uma marca da Ford. É uma história bem longa. Que mais? A gente vai ter a Honda, não. Felizmente a Honda é só fornecedora de motores, que não volte mais como equipe nunca mais. Porque já provou também que não tem compromisso com o esporte. Não sei onde a Somati vai amarrar esse burro, mas deixa quieto. É uma notícia tosquíssima, Eric, partindo da Alpine. Mano, é ridículo. É ridículo. Assim, surpreendendo um grande total de 0 pessoas. Que assim, a Renault pensa comigo. Quando a Renault começa a perder terreno, eles caem fora. E é mais uma daquelas que é assim, dessas empresas que ganham no domingo para vender na segunda. Sabe a frase que fala? Win on Sunday, sell on Monday. Quer dizer, o problema é que... ganha domingo para vender segunda. Só que quer dizer, os caras não vendem domingo. Não, a frase é que, na verdade, corre no domingo para vender na segunda, né? A Renault nem isso. O Leandro Falso privatiza. Vou nem responder. Eu recebi uma mensagem aqui, não responda. Falei, tá bom, não respondo. E o Kaique falando, boa noite pra você, Kaique, que depois de Le Mans, a Alpine bateu o martelo sobre os motores. A Ford vai voltar nos motores da Red Bull, sim. Quer dizer, vai ser só um suporte, né? A Red Bull quer renomear os motores como RB. Eu não sei onde isso vai parar, mas tudo bem. Aí ele comentou aqui a respeito do Ricardo Maurício, que é o atual campeão no Endurance Brasil na GT3, e o Gaetano na P1. Ou seja, tá tudo em casa por enquanto. Rodrigo. Dig.
A gente não tá esquecendo de nada, não? Não, vamos falar agora. Antes de a gente começar o programa, antes de começar a falar dos assuntos, não esquecemos não, pessoal. A terceira pergunta já foi. Já lembramos da terceira pergunta, pusemos na live passada a resposta. Esperamos alguém comentar, ninguém comentou. Por enquanto, pontuação fechada, já fechou. Assim que começou a live, já fechou. Então, mesmo que alguém entre lá agora para responder a terceira pergunta, esquece. E a quarta pergunta, Eric von Draxler. É esta aqui. Quarta pergunta. Emerson Fittipaldi correu apenas a temporada de estreia na kart IndyCar em 84 pela Witch Racing. No ano seguinte, ele foi para Patrick e conquistou a primeira das suas 22 vitórias que ele teve na categoria. Onde foi essa corrida e qual foi o top 3? 3, 2, 1, valendo a partir de agora. A gente não vai exibir nenhum dos comentários aqui. No final da live, se alguém responder, a gente já põe a resposta. Se ninguém responder... Se um responder, os outros podem responder também, tá, pessoal? Não sejam ingênuos. Burros. Entendeu? Podem responder. Primeiro que responder leva 10 pontos, segundo que responder leva 5 pontos. Vocês conhecem o nosso método de pontuação. Vamos começar a live propriamente dita, Eric? Agora vem, né? Prepara que Senta que lá vem história. Leandro Falso comentando: a Honda é mais competente como fornecedora. Se a Renault sair pela regra, vai sobrar para a Honda fabricar os motores para a equipe que ficar sem motor. A Andretti tem acordo com a Honda, tá? Vai ser interessantíssimo isso, Eric. Não, ou seja, eu começo a... Agora vem a dúvida. Será que a Andretti basicamente vai pegar... Eu não sei, como é que eu vou explicar isso? Será que a Andretti, no final das contas, vai acabar pegando a estrutura de Enstone? Será? Eu digo assim, para quem tá boiando, estou me referindo à estrutura que começou como Toleman, virou Benetton, virou Renault, virou Lotus, virou Renault, virou Alpine e agora pode virar Andretti. Pode. Porque o que a Andretti construiu na Europa é um galpão, nem muito grande assim, mas é um galpão para poder absorver sua estrutura. Longe de ser uma puta fábrica. Então, vislumbra uma grande oportunidade da Alpine. E lembrando, Eric von Draxler, que o grupo Renault, Alpine e todos os envolvidos eram a favor da entrada da Andretti. Se este for o caminho, vai ser muito bom de saber. Bora! Vamos lá, né, Rodrigo? Vamos lá, então. Vai começar o programa... E é claro que a gente vai começar falando do EC. Endurance. Eu errei a trilha. Vamos voltar. Endurance. Trilha devidamente colocada porque nós vamos falar das 24 horas de Le Mans. Talvez a corrida mais movimentada dos últimos 20 anos. Talvez. Em questão de... Ele fala talvez. Beleza. Imprevisibilidade, em questão de proximidade. Ah, mas a proximidade foi causada pelo safety car. Problema. Se alguém me falar que tinha condições de correr naquela chuva de madrugada, eu vou falar que tá louco. Não dava. Ah, mas antigamente corria. Antigamente morria também por causa disso. Então, não entraremos em discussão. Ah, mas olha, ele deixou opinião. Não. Quem fala que tinha condição de correr, tá errado. Começa por aí. Estamos no século XXI. Um pouco de decência não faz mal pra ninguém. Decência, conversa, dinheiro no bolso, cândia de galinha, como diria Jorge Benjor. Posto isso, Ferrari fatura o bicampeonato das 24 horas de Le Mans. Ah, Rodrigo, não puniram a... Vamos lá. Primeira vez em 90 anos, que uma mesma montadora vence no mesmo ano
Le Mans e Mônaco. Isso não acontecia desde 1934 com a Alfa Romeo, que venceu o Le Mans e venceu Em Mônaco. Venceu o Mônaco. Mônaco, existia o Grande Prêmio de Mônaco, não existia a Fórmula 1 Sim, ainda, existia o Grande Prêmio de Mônaco. mas existia o GP de Mônaco antigamente. Lembrando que somente a Lotus... Aliás, não, a Lotus não. Na verdade, só a McLaren é a única montadora que venceu as 3 principais corridas. Venceu o GP de Mônaco, venceu 500 milhas de Indianápolis e venceu 24 horas de Le Mans. O dia que a Ferrari for correr na Índia, a gente já sabe o motivo. O projeto eles já tiveram. Vamos lá, chuva. Muita chuva e em momentos variados. Ou seja, virou uma loteria a corrida. Sim. Do início ao fim. Sofrimento. Polêmica primeiro. Eu inverti aqui no GC, mas polêmica primeiro. O carro 51 deu o totó que tirou o carro 8 da disputa. Punição muito branda pro carro 51. Defendo o que o Rodrigo Matar disse na transmissão do Band Esportes. A punição, ela tem que ser... Quer dizer, eu vou fazer um adendo ainda. O Matar disse, a punição a um carro que dá um totó... Eu vou usar uma palavra pesada aqui, deliberado. Em cima de outro concorrente em disputa direta, ele tem que receber como punição o mesmo tempo que o prejudicado teve. Eu vou além, o dobro. Tem que sofrer na pele. Ah, ele perdeu uma volta, vocês vão ficar 2 voltas parado no box. Ah, é muita coisa, da próxima vez aprende. Porque a Ferrari tinha tudo por performance e Ele tirou... Pera aí, deixa eu me achar de volta aqui. O 51 tirou o 8. Isso. Ah, tá. O que fazia parte da estratégia do 50 também. Os dois ficariam fora da disputa. E a Ferrari, pela ousadia na estratégia, poderia ter feito dobradinha. E aí a ousadia na estratégia também vai por uma punição meio branda no carro 50. Por quê? Pela questão da porta. Que se não é Kamui Kobayashi a dar meia dúzia de tapa na cara do Eduardo Freitas, no modo pejorativo, tá, pessoal? Exigindo a bandeira preta e laranja pro carro da Ferrari, tinha passado ileso. Sendo que outros carros com o mesmo tipo de problema foram severamente advertidos durante a prova. Eduardo Freitas, vulgo Frankenstein sem cérebro, ia passar pano pra Ferrari de novo. Depois a gente fala que a máfia Ferrari, ninguém respeita. Ah, porra, Eduardo Freitas, tá de tiração com a nossa cara, né? A porta abriu, já era pra ter tacado a bandeira preta e laranja, acabou. Não tem essa de, vamos ver. Mas, Rodrigo, se for o que eu tô pensando, o carro 50, quando a porta abriu, tu vê que ele passa a volta inteira tentando fechar. Só que assim, Eric, não tô defendendo. 3 voltas Foram 3 pra ele voltas. dar a bandeira preta e laranja e mandar o carro ir pro box. Mas ele foi, demorou. Foi. Mano. 3 voltas. Ele tentou fechar. 2 voltas ele viu, abriu distância ainda. De repente foi a distância que matou a corrida. Não foi isso. Aí é que entra a capacidade da Ferrari, que é o 4º ponto que eu falei da ousadia na estratégia. Eles aproveitaram o tempo que tinham, sabiam que tinha um carro rápido e resolveram ousar. De usar a parada para tapar a porta para já fazer o pit stop final. Sim. Foi, Assim, ali foi um superlativo. Porque assim, é um meme que poderia ter dado muito certo e poderia ter dado, assim, deu muito certo. É aquilo. Muito errado. Você jogou com os extremos. Se dá muito errado, ia ser um desastre. Como deu muito certo, foi a glória. E por que deu muito certo? O Eric Von Draxler também. Que aí entra a pressão. Sim. Que aí eu vou falar a verdade, eu fiquei com pena do Petito Lopes.
Era pra entrar no carro, quando o Conway se acidentou, era pra entrar o Hitomu Miyata. O chefão da Toyota bateu o martelo e falou: traz o José Maria Lopes que ele conhece o carro. Sim. E foi o José Maria Lopes que rodou na Chicane Dunlop e jogou fora a distância. Aquela rodada tirou a vitória da Toyota. Ah, cara... Por isso que eu pus no meu comentário. A Ferrari não foi punida como deveria no carro 51? Não. Quase teve a passação de pano no carro 50? Quase, quer dizer, teve. Teve. Mas não se tira o mérito. Muito Não, mérito Rodrigo. do carro 50, que ano passado era pra ter ganho e por causa de problemas na parte final perdeu a prova. Esse ano eles venceram e o choro do Miguel Molina no pódio realmente é um choro de quem traduz, Eric von Draxler, a importância que Le Mans tem pra todo o campeonato do WEC. Rodrigo, deixa eu te falar. Pode não falar, é agora é tua passar vez de falar. não é- Desembuche. Não é passação de pano, não, cara. Porque assim, que tinha que ser punido, tinha que ser punido, realmente. O lance do totó do totó do carro 50, né? 51. Tirando o 51. Deixa claro que não foi o 50 que deu o total, foi o 51. É. o 51. Não, assim, não tem como dizer que foi de corrida. Não foi. Ali não foi. Ali não foi. Ali foi. Assim, não é que não foi lance de corrida e também não foi. Mas assim, foi otimista demais e deu errado. E deu errado. Sabe o que eu achei ali, Eric? Não foi, ele não fez de propósito, lógico. Não, mas não ele fez. foi displicente. Tipo assim, putz, pode dar um toque. Ah, o problema não é meu. Tipo assim, vou jogar. Assim, ele meio que. Eu diria que ele meio que jogou. Ele jogou com uma possível passada de pano que aconteceu. Poderia, aí é o que eu falei, poderia ter dado muito certo, como entre aspas deu, poderia ter dado muito errado, poderia. Poderia ter dado muito errado essa história. Poderia ter ficado muito mais tempo. Conseguiu salvar um pódio, mas não era pra ter pego esse pódio. E assim, Rodrigo. Cara, agora também o seguinte, Eric, a Ferrari não tem culpa. Se a Alpine quebra o carro antes de 10 horas, os dois carros foram pro vinagre. Não. A Ferrari não tem culpa se a Porsche naufragou em problemas durante toda a corrida, principalmente o carro 4. O carro 4 pegou toda a zigue-zira que teve em Le Mans e, pelo amor de Deus, que concluiu com chave de ouro na batida do Nasser. Ela não tem culpa que a Cadillac ficou sem ritmo de corrida, mas ainda assim a Cadillac fez uma grande prova. Ela não tem culpa que a BMW ficou no aeroporto. Ela não tem culpa que a Lamborghini ainda tá correndo, ainda tá evoluindo. Ela não tem culpa que a Peugeot foi muito mal. Aliás, já faz repensar as coisas na Peugeot. E ela não tem culpa que a Isotta Fraschini é a Isotta Fraschini. Rodrigo, Vai falando que eu já volto. E ainda assim, Rodrigo, olha uma coisa que vocês não repararam também. Eu quero parar pra ver, eu tinha que parar pra ver isso antes de vir pra cá. Eu não verifiquei. 9 carros. Eu acho que nunca aconteceu isso na história de Le Mans. 9 carros na mesma volta do líder. 9 carros fazendo 311 voltas. Isso é uma coisa que para vocês entenderem como que os hypercars estavam muito próximos. Você ter 9 carros próximos na mesma volta, 9 carros na volta do líder, é um troço que em Le Mans é impensável. Você vê 2, 3, não, 9 carros, 9 hypercars na mesma volta. Outra coisa que a gente pode mencionar também, Eric, o caso disso de 9 carros, na verdade, para você ver o tamanho do que foi essa corrida, é o seguinte: nunca na história 3 carros
Quer dizer, o limite eram 3 carros na mesma volta. É. O limite tinham sido 3 carros na mesma volta. Pela primeira vez passou de 3 e passou para 9. Olha o tamanho disso para no futuro isso empatar. E outra coisa, e aí, Rodrigo, aquela coisa de mudar a estratégia do carro 50 no último pit stop, novamente, podia ter dado muito, mas muito errado, porque eu tava vendo, eles estavam botando o tanque virtual. A Ferrari chegou com 2%. Se a corrida, assim, se a corrida dura mais uma volta, eles não terminam. Não, eu digo o seguinte, se o Lopes não roda, a Ferrari ia ter que forçar um pouco mais o ritmo. Poderia ficar sem combustível na última volta. Lembrando que o que vale é o tanque virtual, tá? Ele até pode ter combustível no tanque, mas se o tanque virtual zerar, é punição. Sim. O fato do Lopes ter rodado fez a Ferrari... Aí é a genialidade, Eric. Aí é o outro lado de Le Mans. Usar os retardatários para ganhar vácuo e economizar. Usar os outros carros no caminho para economizar. E a própria distância que se abriu depois da rodada do Lopes para economizar. Não, foi. E ainda assim, o Lopes ficou devendo 14 segundos. Exato. Ele tava chegando. Não, então... Ele tava chegando. Rodrigo, é isso que eu tô falando. Se a corrida durar mais uma volta, ele passaria. A Toyota ganha. A Toyota ganha. Porque não, a Ferrari eu digo... ia ficar. E a Ferrari ia ficar em muito maus lençóis. Não, a Ferrari ia ficar no. Não, Rodrigo, não é que ia ficar em maus lençóis. A Ferrari ia ficar, ponto. A Ferrari ia ficar no caminho. A Ferrari ia dar uma de Toyota 16. Agora o seguinte, pessoal. O carro ia morrer. O carro ia morrer. Olha, só uma coisinha. Não. Matheus Pinheiro, eu amo você, mas pelo amor de Deus, o nome da reta, da grande reta do circuito de Le Mans é Le Renaudière, não é Mulsanne. Mulsanne é a curva onde essa reta termina. O Aldo Luiz, na transmissão do Band Esportes, fez isso também. Ele chamava de Mulsanne Renaudière. Só que o que aconteceu? O Matar não quis entrar em conflito. A reta é Les Renaudières. Acabou. Acabou. Ah, você chama como quiser. Não. É Les Renaudières. Não. Ingleses que se fodam. A reta é Les Renaudière. Mulsanne é não só a curva onde essa reta termina, como é a vila onde essa curva está localizada. Está localizada, exatamente. Tem uma cidade chamada Mulsanne. É uma cidade, não só vila, é uma cidade mesmo. É tipo um distrito. É tipo um distrito. É como se fosse Seropédica, é como se fosse Taboão da Serra, é um ovinho. Rodin, Mulsanne e Arnage. São e Le Mans, obviamente. São as cidades por onde o circuito passa. Mas que não cometam nenhum de vocês que estão assistindo a gente, que eu e Eric temos certeza de que nós não vamos fazer isso nunca. De acreditar a vitória da Ferrari somente a rodada do Lopes. Não. Se eu fosse a Ferrari, assim, logo que o Lopes rodou, eu, na minha cabeça, falar, para no box e já enche o tanque. Eu pensei isso. Na hora que o Lopes roda, a Ferrari correr pro box, enche o tanque. Não dava. Mas ia voltar com potência para passar. Não dava, Rodrigo, não dava. Não dava. Ia voltar atrás. Mas eu acho que em desempenho a Ferrari teria totais condições de passar a Toyota. Porque demonstrou durante a prova que a Ferrari tinha um pouco mais de carro quando precisou em relação à Toyota. É que aí vem uma outra questão que me levantaram também. Tem tempo mínimo de parada. Você não pode simplesmente parar e sair correndo. Você tem que ficar um tempo mínimo. Não, existe tempo mínimo. Existe tempo mínimo. Então, exatamente. Aí complica a situação. Mas méritos totais. Não, Rodrigo. Peraí. LMP... O Kaique tá mencionando aqui, o Toyota vinha tirando algo de 5 segundos por volta. Pera, daqui a pouco eu vou pôr os comentários do pessoal.
Vamos só passar da LMP2, que eu quero falar, da LMP2. Por que, né, Eric? Le Mans escolhe os seus vencedores. Não apenas isso, Rodrigo. Não apenas isso. Foi um mês atrás, exatamente um mês atrás, a gente estava mencionando como que Indianápolis é cruel. A crueldade de Indianápolis, tipo assim, quando alguém vai embarcar nessa brincadeira e não trata com o devido, não digo respeito, mas eu digo não é que ele trata, aí seria como se ele tivesse subestimado. Na verdade, não consegue o êxito necessário, vai. Pois é. Enfim, a gente falou do Nolan Siegel levando para casa um formoso DNQ, né, para os tijolinhos, ou melhor, 2 tijolinhos. E um mês depois dessa pedrada, ele volta para Alemã e pega vitória na P2. Mano, o primeiro piloto de categoria de base da Indy a vencer Le Mans. Olha o tamanho disso. Tanto que oficialmente a LMP2 tem uma classificação própria. Vitória da United Autosports. Não poderia ser outra equipe. Pra quem não sabe, a United é a equipe do Zac Brown, tá? Sim. Na GT3 foi por pouco. Vai botar crédito na McLaren nessa brincadeira, vai, o palhaço. Não, de jeito nenhum. Não. Eu não sou da turma que chama o Franco Morbidelli de brasileiro. As coisas têm que ser separadas. O que eu acho muito interessante. O Zac Brown não se preocupou em querer unir as duas. Ele não se aproveitou da McLaren para unir a United e ele respeitou a história da McLaren, comandando as duas. GT3 foi por pouco, mas mesmo assim... Não, Rodrigo. GT3 ainda não. A Pro AM. Que é outra categoria dentro da P2. A LMP2 Pro AM, com a vitória do carro sem... Mais uma vitória da Ferrari, tá? Sim. Quer dizer, Ferrari mais ou menos, porque no caso, todos os P2 correm com o Oreca Gibson, né? Isso. O carro do Oreca, o motor da Gibson. Ainda assim, Ben Barnicourt, François Perrodot e Nicolas Varone venceram na categoria LMP2 Pro AM. Ambos, e detalhe, as duas LMP2, a LMP2 e a P2 Pro AM, com 297 voltas, o mesmo número de voltas. Incrível também. Agora sim GT3. Foi por pouco, mas deu Porsche. Mas registre-se a bela corrida do carro 31, que é o do Augusto Fafos, envolto em problemas desde a quinta-feira. Parecia a carta fora do baralho. Durante a corrida, o rendimento foi indo muito bem e as fichas começaram a ser apostadas neles. Desempenho brilhante de Augusto Fafos na pista. Desempenho gigante do Grégoire Saucy, que é o bronze da turma. E Eric Sangelael, que a gente fazia piada aos montes, fez uma pilotagem exímia. Pouquíssimos problemas. Não tinha como bater a Porsche no final. Não. Mas um segundo lugar grandioso pro Augusto Fafos. Vai vir pro Brasil com a maior moral. Belo quinto lugar das Iron Dames. Sim. Que se não fossem os problemas que tiveram durante a prova, pegariam pódio fácil. Mas tiveram muitos problemas que afetaram um pouco o desempenho do carro. Pecado o Valentino Rossi não ter chegado no fim. O Ahmad Al-Hatti acabou escapando e a batida foi muito forte, não teve conserto.
Pecado o Nicolas Costa não ter chegado no final. A McLaren estava num ritmo muito bom, brigando por pódio também, quando acabaram ficando no início da manhã. Pipo Derani e Drogovic também fizeram o que deu, né? Chegaram no final, mas lá atrás. 29º no geral. Né? Cadê o outro 83? Aliás, Cadê? o último dos... Se eu não estou enganado... Não. Eu ia falar que era o último dos Hypercars. Não, ainda teve mais um antes, atrás deles. Os Sim. Hyper. Daniel Serra, 12ª posição. Também foi uma corrida padrão, tranquila dele. Aí era o que se imaginava mesmo que poderia acontecer. Vamos para os comentários do pessoal agora, Eric. Antes da gente passar a classificação final da prova, tudo certinho, e falar de alguns outros destaques, vamos pôr os comentários. O pessoal já tá botando bastante comentário. Leandro Falso comentando, ninguém chove uma chuva torrencial, e realmente tava pesadinho de madrugada. Ele tira o sarro dizendo que a prêmio é da Ferrari logo. Falando da Indy, que a Prema vai pra Índia ano que vem, né? Quem sabe isso não pode um dia fazer a Ferrari fornecer motor. Eu duvido. Mas já reza uma lenda de que a Alfa Romeo poderia entrar como fornecedora de motores na Indy. Olha, não fala não, que eu já fiquei desapontado com o marketing que a Ferrari fez com o lance que eles iam botar o carro azul E deu tudo Miami. errado, Não, vai cagar aquilo ali. Rômulo Baroni, boa noite pra você também. Quero falar uma coisa sobre o Matar que eu não gostei, que ele falou do Buemi, que ele disse que venceu 4 vezes sem concorrência, aí ele completa aqui, falando que Le Mans, concorrência ou sem concorrência, vencer 4 vezes para qualquer um, caso da Toyota que venceu 5. Concordo com você, Rômulo, foi uma coisa só que desapontou, porque quando a Audi ganha, quando a Audi ganhou, trocentos campeonatos, trocentas Le Mans, fazendo 1, 2, 3 na maioria das vezes, todo mundo batia a palma. Agora, com a Toyota é vaia. Não. As coisas têm que ser tratadas igualmente. O Buemi ganhou sem concorrência. Ok, quantas vezes a Audi ganhou sem concorrência? Menos, tá, pessoal? Realmente. Nessa, o Rômulo, eu concordo. E eu cheguei a comentar no ao vivo. A vitória em Le Mans é vitória, fala mais do que a prova. Se as outras montadoras não quiseram... Tanto que depois, Rômulo, o Matar, ele meio que se explicou, sabe? Ele viu que falou que não devia, e ele se explicou. Falando, mesmo que tenha corrido sozinho, tem todo o mérito por ter acreditado no Hypercar, por ter continuado na categoria, por ter desenvolvido um projeto que hoje atrai muitas montadoras, sabe? Ele quis contemporizar. Ele acho que percebeu, falou, puta, não falei coisa boa, né? Porque a Audi já... A Porsche mesmo, a Porsche teve um período que ela mandava. Corria sozinha praticamente. É algum demérito? Não. Problema das outras. Aqui, o Kaique comenta, se eu não acho que o Lopes ter errado tanto sob pressão não auxiliou na vitória da Ferrari. É e não é, Kaique. Vou deixar também o Eric falar, mas porque um piloto experiente como o Lopes não poderia ter errado tanto. E não é porque vale o mérito de ter tirado o máximo possível do carro em busca de uma vitória. Le Mans é isso. Né? Le Mans tem essa. O segundo colocado não interessa muito. O importante em Le Mans é vencer. O povo meio que esquece que existe um campeonato ainda por trás, que a Toyota é líder do campeonato, que vai bonito para as próximas provas ainda com muita boa performance para buscar o título. O pessoal quer vencer Le Mans. É igual que a Indy 500. Se o Howard chegar lá no final do campeonato e for campeão da Indy, ele vai falar, pô, legal, o ano foi completo? Não, eu não ganhei a Indy 500. Perdi por meia volta. Faz parte. Mas um fato é isso, né, Eric? A rodada do Lopes ajudou. Só uma correção. Você falou que a Toyota vai bem? Não, quem tá liderando o campeonato do WEC não é a Sim, não é, porque não é Le Mans tem Toyota, pontuação dobrada. É a Penske. Sim. A Penske Porsche com o carro Sim. do Kevin Estre. Sim, por causa da pontuação dobrada.
que seria o carro 6. Exatamente. Agora, no rendimento do campeonato, o restante, pode se dar muito bem a Toyota. Voltou pra briga do campeonato. Quer falar alguma coisa disso aqui que o Kaique deixou, Eric? Cara, eu vou dar uma de Kleber Machado agora, cara. Quando você começa a voltar a fita, quando você cima de ver a corrida de trás para frente, você encontra uma pá de fatores que montaram o resultado final. Foi um monte de fatores que montaram esse resultado final. Foi a rodada do José Maria Lopes, foi a punição da Ferrari, foi o carro 50 indo pro box com a porta aberta, foi o carro 8 tomando um totó. É um monte. Rodrigo, eu poderia passar aqui horas citando vários fatores que influenciaram o resultado da corrida. Se for parar para ver, Rodrigo, a gente teve hora que eu vi a Porsche liderando, a Porsche vinha como favorita, sumiu. Cara, a Porsche pintou como favorito uma hora da prova. A Cadillac se colocou muito bem, a Alpine estava andando bem. A Peugeot fez uma graça, mas depois o rendimento despencou, o que foi lamentável. A Lamborghini chegou a andar bem. Tá entendendo? Então, assim. É que é alemã, gente. Não existe uma fórmula para andar em Le Mans. Assim, a fórmula termine a corrida. Exatamente. O toque, a gente falou disso, né, Kaique, do toque do 51 no outro. Sim, acabou com a organização da Toyota. Prejudicou muito a Toyota nessa prova. Peixito Lopes sob pressão sempre roda ou bate. Desculpa, Rômulo, nessa eu discordo. Ninguém é tricampeão do WTCC à toa. Uhum. A direção acertou em colocar o safety car na madrugada, perfeito. Mas acho que não tinha ainda a condição logo que amanheceu. Fizeram bem em segurar mais um pouco. O 4 correu cheio de mazela. Verdade. 9 carros na mesma volta, fantástica, é inédito, o Rômulo comenta. E ele vai dizer que, pelo amor de Deus, não digam que foi só por causa da chuva. Se a Ferrari não fica Rodrigo, 50 anos sem disputar Le Mans, ela seria a maior vencedora da história da prova. Não sei, mas estaria muito próxima da Porsche, com certeza. Estaria bem próxima da Porsche. Também tem outra, Rômulo. E se a Mercedes não fica todos esses anos sem disputar? A Mercedes ficou de 55 até os anos 80 sem disputar, e desde 99 ela não quer saber de WEC. Não quer saber de Le Mans. De repente, podia. O Kaique comenta aquilo que o Eric falou, tava tirando perto de 5 segundos. Porque a Ferrari também já estava economizando para poder fazer a estratégia funcionar. Aí vocês estão jogando muito si, né? É muito... Se meu pai é muito si. Se meu pai fosse mulher, eu não tava aqui agora. Ora. Classificação da prova, né, Eric? Os 3 primeiros, quer passar? Prova. Vamos lá. No Hypercar, tivemos a vitória da Ferrari 50 com Antônio Fuoco, Miguel Moreno e Niklas Milsen, com um tempo de 24 horas, 1 minuto, 55 segundos, 856, 311 voltas. Não é a corrida mais longa, não, tá longe disso, mas a coisa mais, assim, em distância, porque a Le Mans é medida pelo tempo, não pela distância, mas enfim. Em segundo, a Toyota número 7 com Kamui Kobayashi, José Maria Lopes e Nick De Vries devendo 14 segundos. Isso eu faço questão de mencionar. A diferença. Terceiro, a Ferrari 51 com James Calado, Antônio Giovinazzi e Alessandro Pierguidi, devendo 36,7 segundos. E quase que a Porsche número 4 chega, porque a Porsche número 6, com Kevin Estre, André Lotter e Lawrence Von Thor, com 37,8. Quer dizer, olha a diferença do carro 51 para o carro 6. Se eu não estou enganado, é 1,1. Uma corrida de 24 horas. Sim. Você tem uma ideia? E 3 montadoras diferentes no pódio. Hã? 3 montadoras diferentes no pódio.
Não. Ferrari, Toyota Ferrari. Que Ferrari? Ferrari, sim. 57,51, Rodrigo. Peraí. Ah, alguém botou errado aqui. Não. Peraí. É que no link que a organização mandou. Ai, mostra o. Nossa, eu viajei. Tá errado aqui mesmo. O terceiro lugar parece a Cadillac. Falei, como assim, pô? Teve punição? Não, não teve. Foi erro mesmo. Não. 57, É, 51, isso mesmo, tá certo. 32. Não, tá certo. O erro tá na lista. A lista mostra. No link que eu te mandei, do EC, mostra o Bourdais, o Van der Zandt e o Dixon em terceiro. Nada a ver. Eles ficaram em sétimo. Não. Vamos lá. LMP2. Peraí, deixa eu abrir aqui direito. Deixa eu abrir esta caraca. Em inglês, por gentileza. Quando Já você não vai falha abrindo, francês. Eric? Quando você vai abrindo, eu vou passar da LMP2. Não, eu tava abrindo aqui agora. Eu tô tentando abrir isso aqui agora. Eu não quero isso aqui, eu quero. Caraca, cadê o resultado do site oficial? Filho de corno com cachorro bacia. Aqui. Ó. Vai. Eu tenho as categorias? Tenho as categorias. P2. P2, o carro 22 da United Autosport com... Cadê os nomes? Bijoy Garg, Oliver Jarvis e Nolan Siegel, com 14 voltas de atraso com relação aos vencedores, seguido pelo carro 34 da Inter Europol com Vladislav Lonko, Clement Novalak e Jakub Smikovski. 18 segundos atrás do vencedor. Pois é. Também vale falar isso. Fechando o pódio da P2, o carro da IDEC Sport, o carro número 28 da IDEC Sport, com Richard Gerus, Paul Lafrag e Jovan Uitert, com 33 segundos atrás do líder. Esse é o pódio da P2. Da P2 Pro AM, tem o carro 133 da AF Corse, com Ben Barnicourt, François Perrodot e Nicolas Varone, seguido pelo carro 14 da AO, com Louis Delectra, PJ Hyatt e Alex Quinn, e fechando o pódio, o carro 33 da DKR com René Binder, Lawrence Hoare e Alexander Mathieu. Esse é o pódio da Pro AM. Isso. Na GT... O pódio da GT3. Eu já ia falar uma bosta aqui, porque eu ia falar que tem o carro da... ia falar em terceiro o carro da Cadillac 311. Não, é o carro da PK que ficou em fim aqui. Vencedores da GT3, Richard Litz, Morris Schurin e Yasser Shahin, que venceram com o carro 91 da Mantley, seguido pelo carro 31 da WRT com Augusto Fafo, Angela El e Darren Leung, e fechando o pódio da GT3, não é o carro 311, mas é o carro 88, com Denis Olsen, Mikkel Pedersen e George Roda. Eric, deixa eu fazer uma correção, exatamente isso. Três motores diferentes, Porsche, BMW e Ford. Eu falei do Augusto Fafo, falei do Sanji Lael e eu confundi o nome. O Gregório Associé é do trio do Nicolas Costa. É o Darren Leung mesmo que eu queria ter citado, que é o piloto bronze, e que correu muito bem no carro 31, dentro do seu limite. Andou muito bem. As outras classificações dos brasileiros a gente já falou. Próxima prova, 14 de julho, Eric Von Draxler. Que é tão somente às 6 horas de São Paulo. Às 6 horas de São Paulo, exatamente. Não, peraí, Rodrigo, calma, tá com pressa? Não. Kevin Triangle Lottery Lawrence Van Tor com 99 pontos.
Antônio Foco, Miguel Moreira, Niklas Nielsen com 90 pontos. Kobayashi De Vries com 82. Esse é o carro... Kobayashi é o carro 8, né? 7. Se eu não me engano, carro 7. Callum Wilot e Will Stevens no carro da Jota com 60 pontos. Matt Campbell, Michael Christensen e Frederic Markovic com 56 pontos. Essa é a classificação do Mundial dos Hypercars. E na classificação do GT3 nós temos Richard Litz, Maurice Schuring e Yasser Shahin com 75 pontos. Os mesmos 75 pontos de Klaus Bachler, Alex Malikin e Joel Sturm, mas eles têm uma vitória a menos. E fechando o top 3, Augusto Farfus, Sangelael e Darren Young com 73 pontos. Eu esqueci de mencionar, Rodrigo. Eu tenho que mencionar isso. O quinto lugar da Zara. A gente mencionou. A gente mencionou isso durante o carro 85 com Sarabov, Heilfrey e Michele Gettin com 32 voltas atrás do vencedor da meu caramba. 32 voltas atrás do vencedor geral. Mas 2 voltas atrás do vencedor da GT3. Sim. Desempenho louvável, vá. Com certeza. Eu acho da hora que o seguinte, a saideira, tu já viu um mapa de Le Mans, tipo, dividido? A segunda parcial é a Ronaldier inteira. Sensacional. E quebra na Mulsanne. Sensacional. Próxima prova, Leandro Falso, 6 horas sem caloteiro. Tomara. Tomara que não surja. É aquela, né? Mais uma amostra dessa história, né? Pessoas que ou morrem heróis ou vivem o suficiente para virar vilão, né? Mais um, infelizmente. Vamos pra próxima, Eric? Vamos pra próxima. Vamos pros States? Hoje não vai ficar pro fim, não. Hoje a gente agora vai começar falando de NASCAR. Bora falar de NASCAR. Temos uma corrida para acompanhar. Porque tivemos Ryan Blaney vencendo o Eric Von Draxler com a pintura em homenagem a Rusty Wallace. Sim, eu vi a pintura e pensei, né, essa pintura é muito peculiar. Eu não acredito que eles fizeram. Sim, eles fizeram. Estreia de Iowa na... Na Cup Series. Ainda comeu milho no pódio, hein? Oi? Ainda comeu milho no pódio. Comeu milho, lógico. Toca-se guitarra em Nashville. Toca-se guitarra em Nashville. Que mais? Outro que tem premiação... o relógio de carroção de Martinsville. Em Iowa é milho. Não tem jeito. Não, e assim, o oval curto mais rápido do planeta, e vou te falar. Corey LaJoie já rodando. Fogo amigo aí, né? Oi? Fogo amigo isso aí. O problema dele, todo castigo é pouco. Vai falando aí. Bom, vamos lá. O 71. O 71 tomou uma sarrada e o 7 tomou uma sarrada de 71. Olha que bizarro. E outra coisa, o Rodrigo. Eu tô vendo aqui. A corrida como foi. 77 tocou no 71, que tocou no 7. Olha que bizarro isso, velho. Que bizarro. Eu tô vendo aqui a classificação do campeonato, enquanto a corrida vai passando. Cara, o Kyle Larson tá muito, muito favorito. Muito favorito. Kyle Larson, ele evoluiu muito nessas últimas provas. Cara, Indianápolis fez muito bem pra ele. Sim. E ano que vem ele volta, hein? Será que ele volta? Tomara.
E dessa vez, tomara que ele consiga fazer as 1.100 milhas. Fazer o Double Dutch completo. Pois é. Esse ano não deu, cara. Choveu pra caramba lá em Indianápolis e cagou todo o horário. Lascou. Não, e quando ele voou correndo pra Charlotte, choveu em Charlotte e ele... Acabou a corrida. Não, e vou te falar, essa pista, a pista de Iowa pra Cup é sensacional, cara. Sim, ela se mostrou muito boa. Eu espero que esse asfalto novo aí, porque eles tacaram aquele produto, né? O J1 lá, o JB1, sei lá o que, o PJ1. PJ1. Pra facilitar os carros da NASCAR, que são muito mais pesados. Tomara que eles não estraguem a corrida da Indy. Não, Rodrigo, e outra coisa também, Rodrigo, o pessoal da Cup correu aí totalmente cego. Por quê? Eles não tinham tanta referência, não tinha muita referência de como os pneus se comportam nessa pista, porque a NASCAR não corre em Iowa. Nossa, eu não sei precisar quando. Faz muito tempo, há muito mesmo. Eu vou verificar, inclusive, aqui. Quando foi a última vez que a NASCAR, a Cup Series correu. Eu sei que a Xfinity corre aí, né? Vez ou outra, mas... Não, a Xfinity já correu bastante, a Truck também. Mas, realmente... A NASCAR fazia muito tempo. Parece que esse PJ1 não deve estragar tanto a corrida da Indy. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, é a primeira corrida em Iowa desde 2019 da Xfinity. Sim. Olha lá, cabe dois carros da NASCAR lado a lado no PJ1, na área do PJ1. Cabe. Tão bom. Não, porque do Texas, o que estragou a corrida do Texas foi passarem o PJ1 e ficou uma bosta no Texas pra Indy. Sim. Mas acho que foi meio que uma exigência dos organizadores de Iowa. A Indy deve ter exigido alguma coisa. Porque... A certeza que o Roger Penske deu uma ameaça. Se não fizerem a pista pra favorecer a gente fecha o contrato. E, cara, a Iowa tem muito mais a perder com a Indy do que com a NASCAR. Hoje. Ô, Rodrigo, olha só. É a primeira corrida da Cup em Iowa. A Xfinity correu, ó, pegando... Eu achei que a NASCAR tivesse feito algumas exibições em Iowa. Corrida oficial eu sei que é a primeira. É estreia. Ela tá aí no GC, inclusive. Na Cup, sim. Mas, ó, pra você ter uma ideia, em 2009 a Xfinity e a Truck correram lá. Sim. Então a Truck e a Xfinity correm lá desde 2009. É que sempre teve esse complexo de que é circuito muito pequeno pra NASCAR. Cara, é um circuito muito bom pra NASCAR. A variedade de circuitos é que faz uma categoria ser boa. Circuitos pequenos, circuitos médios, ovais grandes, super speedways, circuito misto, de rua. Sabe Deus como é que vai ficar a situação de Chicago, né? Porque o prefeito não gostou da localização de Chicago, então pode ser que volte pro Chicago Land, pra não perder etapa. A NASCAR que tentou Long Beach, só que eles queriam só pra eles Long Beach. A organização do circuito falou não. Ué. Óbvio, porque a Indy é mais importante em Long Beach do que a NASCAR. E outra coisa, ó, tu viu uma tentativa de fazer um forward ali. Ó, 3 fácil. E aí, o que aconteceu? Noah Gragson foi vítima de John Hunter Nemechek. Cara, mas o Joe Hunter não teve culpa nenhuma. A culpa foi do Martin Truex. Um grande total de 0 pessoas, né? A culpa nessa foi do Martin Truex. Como a gente falou, adiantou semana passada, a Martin Truex está fazendo a sua última temporada. Disse isso, já devia ter parado um pouco antes. A partida da esposa dele claramente pesou na pilotagem do Truex Jr., que nunca mais foi o mesmo. E... enfim. Vão ficar os agradecimentos de qualquer jeito. Kyle Larson fazendo sua punição.
Não, punição. Viajei, pit stop. É que teve que ser com bandeira... Foi na bandeira amarela, foi parando um pouquinho antes de encerrar o segundo segmento, por causa da bandeira amarela causada. Tá aí uma coisa que eu falo, tem que ter na Indy e na Fórmula 1. Tem que ter. A zona de reaceleração. Zona de reaceleração. Mas aí assim, o líder vai determinar dentro daquela zona de reaceleração onde acelerar. Problema do restante. Você deixa um espaço de 100 metros ali, 50. Dentro desses 50, ele determina onde passar. É onde começar a acelerar. Mas se ele deixar para acelerar no final, os outros já podem passar. Espetacular. Joey Logano começou a evoluir. Ele andou muito na prova, o Joey Logano. Ele começou a crescer de um jeito na corrida que eu falei, porque esse cara vai ganhar. Do nada. Vum, lá pra cima. O que eu tava tentando falar aqui atrás, Rodrigo, é o tanto de pneu furado que teve nessa corrida, cara. O que é uma coisa muito óbvia que ia acontecer também, Eric. A falta de informação sobre o circuito leva a Goodyear a adotar um padrão que acaba não sendo tão conservador. Ele é sempre um risco. Jogou pro espetáculo. Provavelmente. Não é um oval tão rápido assim, em comparação com os grandes. Uma batida não causaria tantos prejuízos físicos para os pilotos. Apesar de ter tido como oval o curto mais rápido do planeta. Sim, porque não para quieto. Não tem um instante de refresco esse oval. Não, é assim, só pra quem tá boiando, é um oval de 7/8 de milha, que são, se eu não tô enganado, são 825? Isso, ponto 825. Ponto 825 milhas, que não chega a... Mal passa de 1 quilômetro. E olhe lá. E onde a Indy vai fazer a rodada dupla daqui a pouco. Sim. Cara, ficou muito bom. Coisa, a Indy coube bem nessa pista. Não, a Indy vestiu esse oval maravilhosamente. Por isso que eu sou muito a favor da Indy correr em Richmond. Porque eu acho que vai calhar muito bem pra Indy. O oval de Richmond. Cara, o único pecado, esqueci de falar isso no WEC, mas falo agora, completando o segundo segmento, vitória de Kyle Larson e Josh Berry em segundo. É a Fórmula 1 e a Indy, ano que vem, marcando corrida para a mesma data do WEC. Das 24 horas de Le Mans. Eu acho um crime isso, mas tudo bem. A Indy eu até entendo, Rodrigo, mas assim... Não entendo. A Indy passou os últimos anos tranquila, não fazendo data. Porque não pode ter 3 fins de semana seguidos. Tira Detroit de uma data seguida, põe numa semana, dá mais uma folga, Rodrigo, e já era. Mas aí, Rodrigo, assim... E toim, caiu lá sendo pro muro. O Kyle Larson estava indo bem na prova. Não tá mais. Não foi mais. Depois dessa batida causada por Denny Hamlin. A marquinha ali do lado. A marquinha ali do lado. Vai levar pra sempre. A prova do crime. Denny Hamlin viu também. Vamos ver como na repetição. A culpa não foi dele. A culpa foi do Barry. Barry é que fechou pra cima do Larson. O Larson perdeu o controle, olha lá. Não, Barry não. Foi o Daniel Soares. Daniel Soares é que fecha pra cima do... E nem era o Barry, eu tô falando mal do Barry à toa. O outro laranja é o Keselowski, que tava atrás do Larson naquela disputa. Quem dá o totó é o Soares. Chris Buescher, que fez uma boa prova também, no geral. Ele foi muito bem. Cara, o Chris Buescher é uma realidade hoje. Dá um carro vencedor pra ele e ele vai disputar o título. Olha esse controle, tu viu essa, Eric? Mano. Esse controle do carro, impressionante. Olha um trio wide ali atrás. 2 trio wide. Cara, cabe 4 ali. Cara, a Iowa é sensacional. E eu detestava a Iowa, hein? Eu achava um circuito muito do sem graça.
Eu nunca achei, eu sempre gostei de Iowa. Achava um circuito legalzinho. Olha, Josh Berry e Chris Buescher. Olha a disputa. Olha o Chris Buescher tentando dar um X. Cara, esse piloto é muito bom. É muito bom. Se a RFK acertar mais ainda o carro pro ano que vem, ele luta por um Final Four. O pneu acabou fazendo isso nele, né? Como o Eric disse, uma grande quantidade de pneus estourando, o que é vexatório. Não admitiremos isso pro ano que vem. Chegou a hora dele, o VAR Papo Veloz. Carlos Fonseca falando. Vai ter que virar a vinheta. Assim, o que eu tô falando, esse ano eu até entendo, Rodrigo, que eu até entendo que esse ano eles tenham assim, tentado jogar pro espetáculo, porque eles não têm referência. Ok, Sim. tem referência das outras categorias, mas, pô, a Xfinity não tem, não é? Não tem. Vou usar a referência da Indy. Não tem a menor condição. É completamente diferente. Pra você ter ideia, você viu o tamanho dos carros da NASCAR numa foto clássica? Você viu o tamanho dos carros da NASCAR em relação, por exemplo, aos do WEC? O da NASCAR é gigante perto dos do WEC. Não tem... Rodrigo, eu queria falar o seguinte, a Indy, você falou comparar da Indy, até porque não ia ter como, porque a Indy usa outro pneu, né? Exato, tem isso também. Então. E o problema é que a Goodyear já tem um histórico de problemas com a NASCAR em questão de pneus, né? Nós vamos contar mais também. Em próximos quadros de lembrança de quinta, nós vamos contar uma. Quase acabou com a reputação num certo circuito. O Kaique falando, a live ano que vem vai ter 4 horas de duração. WEC, Fórmula 1, Indy e tudo mais que aparecer. A gente descarta a Fórmula 1. Cara, de repente ano que vem é legal pra caramba. Queridos ouvintes, guardem isso. Se ano que vem o Eric falar que a Fórmula 1 tá ficando legal porque o Hamilton tá andando bem, a gente pendura ele de cabeça pra baixo. Vivo, mas de cabeça pra baixo. Caio Busch com problemas também. Aliás, o pessoal tava comentando, né, que o Verstappen passou, já chegou a 60 vitórias, o mais novo a conseguir isso. Falei, gente, ele pegou um carro, logo que ele pegou o carro já se tornou um carro vencedor. Aí a Red Bull começou a dominar. Tem mais corridas no ano. É normal isso. Falei, número hoje em dia não tem tanto. Bandeira branca para Ryan Blaney, que com todas as confusões envolvendo Berry, Buescher e companhia limitada, assumiu a ponta, e quando assumiu a ponta não saiu mais. William Byron até tentou chegar, mas não conseguiu. O campeão está de volta. Lembrem-se, Ryan Blaney é o atual campeão. E veio para sua primeira vitória no ano, a primeira em Iowa e com a pintura do Rusty Wallace. Aqui é mais motivo para ser feliz, Eric? A festa da torcida, festa da Penske, festa de Ryan Blaney, o grande vencedor. Próxima prova, Eric. A gente não perder tempo. Próxima prova é New Hampshire. New Hampshire, muito bom. Deixa eu verificar, mas acho que é New Hampshire, sim. É isso mesmo. É isso mesmo, New Hampshire. Então tá feito. Semana que vem tem New Hampshire. Próxima. New Hampshire com a Xfinity. A Xfinity é a William Modified, que ninguém se importa. Hã? É o estunadinho lá, o William. Tá. O William Modified. Tá, pô, não tô viajando aqui na ideia. Vamos pra próxima, vai, Eric. Vamos falar da próxima? Tem próxima ainda. Tem próxima. Nós vamos começar agora falando do turismo. Não é essa, é essa aqui, Rodrigo. Turismo, porque nós tivemos o TCR South America com a sua corrida disputada no Velocitar. Mais um grande fim de semana para os brasileiros. Tudo bem, a gente sabe que que na primeira corrida a vitória no TCR Brasil foi do Matias Rossi, a vitória no TCR South America foi do Leonel Pernia. Mas foi mais um grande fim de semana para a categoria. Largada muito boa, largada do Bruno Batista, largando bem com o Rodrigo Batista,
Ali na segunda posição, ó já a disputa dos dois. Eric, eu adoro essa categoria. Eu não sei se eu já te falei uma vez, eu sou apaixonado pelo Mundial de Turismo. Tem um buraco ali na... Sim, foi piloto largando do box. E ainda mais nesse circuito do Velocitar, né? Que é um baita circuito. O problema é que o Velocitar é só... Não tem público, né? Tem, pouquinho. É só ali na área dos boxes, só. É um pecado um circuito desse eu não ter uma arquibancada que fosse. Mas enfim, né? Isso mostra também um pouco da falta de opções que a gente tem no Brasil em questão de circuitos, porque muitos dos bons circuitos são um pandemônio. Porque se você tivesse um Tarumã inteiramente arrumado, que mais? Um Santa Cruz do Sul, Guaporé, Eusébio, Paraíba, o de Salvador, Caruaru, Brasília, que dessem muito público, eu queria ver se a categoria não ia chegar. O pessoal do Velocitar, vamos botar uma arquibancadinha aí, vai. Senão a gente vai tirar e vai botar onde tem público. É. Porque é um baita do circuito, é um desperdício. O bom é que aquelas áreas ali de morro, eles abrem pro público. Então o público vai acampar, digamos assim. Rafael Reis, ó Rafael Reis. Carro 77. Ó a sorte que ele deu. Eita porra. A sorte que ele deu quando o Ian Antoni escapou daquele jeito. Um pouquinho mais atrás que ele tivesse, tinha dado batida. Safety car, óbvio. Tava todo mundo escapando, olha lá. Fabian e Ian Antoni escapando. Chegou o resgate, olha lá. Leonel Pernia na primeira posição. O segundo colocado, que era o carro 17, que é o do Matias Rossi. E logo atrás o Galide Osman. E aí começou a disputa pelo terceiro lugar na TCR Brasil. Lembrando que a corrida é a mesma, mas a pontuação não tem essa, por exemplo, de o cara foi vamos dizer, o melhor TCR Brasil, mas chegou em segundo. Que é isso? Drift? Na prova, mas chegou em segundo na prova, ele ganha os pontos do segundo. Não. Exclui-se, pega a classificação pro TCR Brasil. Olha a salvada que o Pedro Cardoso deu, né? Que era o que a NASCAR tinha que fazer na Xfinity, né? Tinha que fazer isso na Xfinity. É uma vergonha não fazer. Não, eu tô vendo o cara dando um drift ali, eu lembrei do Leandro Fausto, né? Você falou querendo botar o... Que adora os campeonatos de drift na vida. Não sei, Dorito. Sim. Ó o Maglione. Maglione anda bem pra caramba esse uruguaio. É impressionante. Eugênio Maglione. Bom é que dá pra ler os nomes. Né, Fórmula 1? Ó, eu ainda não reconheci que é o 27, mas vou reconhecer daqui a pouco. Eu sei que é estrangeiro. Eu não vou reconhecer porque eu tô um pouquinho afastado da tela pra poder aparecer a camisa da Ferrari aqui, né? Ó lá, Marcos Regadas, carro 27. Marcos Regadas que ganhou, vamos dizer, na categoria Cup, dentro do TCR Brasil. Mas Leonel Pernia sobrou nessa prova, o piloto da PMO Peugeot. Cara, podia ter a Peugeot no Mundial de Turismo também, né? Cara, esse TCR World Tour, ele vai vingar muito bem, mas ele tem que ser muito melhor estruturado para ter mais montadoras. Ó o mosquitinho, eu chamo esse drone de mosquitinho, parece um mosquito voando. Vitória de Leonel Pernia na primeira prova, isso na classificação do South America, Eric. Você tá com ela aí? Tá, eu te passei, com certeza. Classificação do South America. Vamos lá, se for essa aqui, é o Pernia vencendo, seguido por Matias Rossi e Galide Osman, é isso? Isso. Beleza. E aí exclui o Pernia do TCR Brasil, porque ele não corre o TCR Brasil. Aí o Matias Rossi venceu no South America. Isso. Entendi. Com Galide Osman em segundo e Pedro Cardoso, terceiro colocado, aquele que deu o drift, que vocês viram agora dando o drift, ele ainda herdou o terceiro lugar. Ainda conseguiu ser terceiro. Impressionante.
Marcos Redagadas, que venceu na categoria Cup. E fez uma festa danada, lógico. Aí a largada para a segunda corrida. Quando teve líder que ficou parado e quase tivemos uma batida muito feia ali atrás. Não, deu quase que tem um memes ali, hein? Não, ia ser uma coisa muito feia. Foi o Regadas ficou parado. Sim. E todo mundo passou por ele. Olha o Rafael Reis. Cara, esse carro do Rafael Reis é muito bonito, esse carro preto 77. Agora, quem tá impossível na categoria... Eu quero ver a largada do drone. Eu quero ver essa largada do drone. Botaram a largada do drone? Botaram. Cara, o pessoal da... Caraca, o pole. Nossa, mas ele ia se ferrar muito ali, cara. Sim. Imagina, porque não é no meio do pelotão que passa um monte. Foi o grid inteiro passando por ele. Olha isso, Eric. Tri-wide no Velocitar. Só ia dar confusão, claro. Tri-wide no Velocitar. Justo na caipirinha, olha lá. A escapada que deu o Rossi. É, curva da caipirinha. É uma curva homenagem ao Rouge. Não, esse que eu ia falar agora, né? Os novatos que não conhecem a história, primeiramente sejam bem-vindos. Daqui a pouco aparecem uns cases da vida. Olha o povinho levando a placa de 50 ali. Parabéns. Carro número 37, que agora é... A curva da caipirinha é uma referência à curva do Rouge. O nome é Rouge, que é água vermelha, é meio que uma menção a vinho, né? Exatamente. O vinho é uma água vermelha, né? Rafael Suzuki na liderança, aí a segunda posição, ó lá, belíssima ultrapassagem do Rafael Reis. Pra cima do Juan Reu Rosso. Ô, Rodrigo. Agora que eu falei que o Rouge é uma menção a vinho, eu já tô prevendo o Janai querendo pegar uma passagem pra Bélgica só pra ir lá conhecer. Exatamente, sentada na Rouge tomando vinho. O carro que levou a placa de 50 foi do Guilherme Reichel, tá? Só pra não passar em branco, eu já abri aqui a lista dos pilotos. Eu não decorei todos os nomes ainda do TCR, pessoal, mas vou decorar. Galide Osman, ó o Galide Osman, ó o Galide Osman. Bem, Galide Osman. Não tão bem, né? Foi pra cima do Rodrigo Batista, já deu aquele totó clássico em cima do piloto do carro número 3. Quebrou o vídeo. Quebrou o vídeo? Por que quebrou o vídeo? Por quê? Será que tem um problema? Vamos tentar de novo. Porque eu tenho o direito do vídeo. Vamos fazer um... cortou mesmo. Oi? Acho que... Não, ele só fechou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, pode ter dado problema. A live tá ok. Não, então é isso. Okay. Então foi algum erro aqui no meu... Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr de novo o vídeo. A gente vai adiantá-lo lá pra frente. Vamos colocar aqui no máximo. Pronto. Isso. Volta do Totó. Eu não posso fechar a janela, Eric. Você vai ter que me ajudar com os pilotos. Abre o Wikipedia quando eu tiver dúvida com o número, você me ajuda. Olha lá, Pedro Cardoso fazendo ultrapassagem em cima do Rodrigo Batista. Cara, a gente pode falar tudo que de ruim que quiser falar da BRB, menos que eles não investem em esporte. Sozinho eles estão bancando a Fórmula 4 brasileira, estão ajudando na reforma de Brasília, estão bancando a reforma de Brasília, do circuito de Brasília, e estão apoiando a equipe... E estão apoiando a equipe a equipe Honda aí no TCR South America. E aí ficou de vez o Rodrigo Batista, né? Tomou aquele totó, o carro foi parando, até parar. Parou. Galide Osman pra cima do carro 16, pra cima de Juan Reu Rosso, fazendo a ultrapassagem, conseguindo a belíssima ultrapassagem, mas ele perderia essa posição daqui a pouco, ele vai perder a posição. Porque o... Ó o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. Não, Pedro Cardoso. Aí não, Pedro Cardoso. Enfim. Ó a disputa, ó a disputa. Ó o Pernia. Pernia pra cima do Rossi. Não vai dar certo. Essa disputa, Eric, ela rompeu as fronteiras. Porque ela é uma disputa muito forte no TC2000. Sim. O Pernia corre o turismo carreteira também. Olha a disputa, olha lá. Isso é uma disputa leal. Dá os totós, mas um olha pro outro, um respeita o outro. Cara, é maravilhoso. Nem falar mal do TCR, não... pelo amor de Deus. Mas não ia dar certo nunca, né? Olha lá.
Aí o Rossi exagerou. Ele deu um total de no diviso. Podia ter dado uma batida muito feia. Você imagina se esse carro escapa e capota, Eric. Aí o Perniaco foi com sangue nos olhos. E eu tava vendo ao vivo essa corrida. Quando eu vi esse toque... Regadas! De novo? De novo. Marcos Regadas, olha lá. Perdeu o ponto de freada, mas quase que ele chapou no Rossi. Procura pra mim quem que é o 34, o Eric, que acabou de passar reto, olha lá. Poing. Ei. Rafael Suzuki vindo pra vitória. Tranquilíssimo, fez uma corridaça. Mais uma vitória da Peugeot nesse fim de semana. Rafael Suzuki que tá muito bem na Stock Car e muito bem no TCR. Eu não duvidaria dele tentar uma carreira dentro do TCR mundial daqui a um tempo. Tanto ele quanto o Rafael Reis, que tá ali cruzando na segunda posição. Vitória de Rafael Suzuki e Rafael Reis passa na segunda colocação. Juan Angel Rosso, o terceiro. Os três são do TCR Brasil também. Então, por isso, os três pontuam igualmente nas duas. Eric Von Draxler. E aí nós temos o campeonato com o Rafael Reis com 131 pontos. Peraí, calma. Rodrigo Batista. Calma. Qual dos campeonatos? Da South America. Não, peraí. Da South America não, do Brasil. Ah, tá. Ok, é porque você botou South America nas duas, Rodrigo. Mas enfim. Vamos lá, na Brasil, então. Rafael Reis com 131 pontos, Rodrigo Batista com 127, Galede Osman e Pedro Cardoso empatados com 120 pontos. A South America vem com o Juan Angel Rosso com 130 pontos, Pedro Cardoso vem com 125 pontos e Rafael Reis fecha o top 3 com 121 pontos. A próxima etapa do TCR Brasil / South America / World Tour 20 e 21 do mês 7 em Interlagos. A estreia do Brasil no Mundial de Turismo. Primeira prova do Brasil no Mundial de Turismo desde Curitiba. Se não me falha a memória, 2012. 12 anos depois, o campeonato... Assim, o autódromo... Assim, eu sei que o autódromo está desativado, mas ele ainda existe? Não, de Curitiba não existe mais, já foi destruído. Já derrubaram tudo, vai virar prédio. Porque dos donos... Eram dois sócios, um queria o circuito e o outro não queria. Olha, eu vou verificar aqui. Eu tava vendo umas fotos aqui do Google Earth e não tinha nada não. Deixa eu verificar aqui agora. Autódromo... Infelizmente, os autódromos no Brasil estão se tornando cada vez mais privados. Não, ok, desde que ele seja cuidado e abra um pouco pro público, perfeito. Brotas é muito pequeno. Eu tô pensando já em categorias grandes, Kaique. Eu acho que Brotas não vai comportar. O de Chapecó, sim. O de Chapecó tem tudo para ser um baita circuito para receber estoque, truck, Fórmula 4 e companhia limitada. Rodrigo, Velocitat tinha arquibancada na reta do Saca-Rolha, porém pós-pandemia se inaugurou o Mirante, não houve arquibancada. Ah, beleza, se tem um Mirante lá pro pessoal curtir, ótimo. O único erro da BRB é ser patrocinador da Alpine. Nada é perfeito, né, Kaique? Fala, Eric. Vamos lá, eu tô vendo aqui Rápido. O Google Earth, imagem do satélite. As arquibancadas realmente não existem mais. Nem as arquibancadas e nem a torre. A torre e os boxes. A reta, agora a reta principal aparece já sem nada, já sem o asfalto. Aqui, assim, aquela primeira chicanezinha já não existe mais. Mas o resto, tipo, da saída da primeira curva até a saída do miolo, já tá tudo, ainda existe. Tá mas se não existe o principal, não existe a reta principal, não existe box, não existe arquibancada, não tem mais circuito. Estão desmontando, tá em processo, né? É uma morte bem dolorosa, sabe? É como se estivesse operando sem anestesia. Próxima etapa do TCR South America e TCR Brasil, então, como o Eric disse, 20 e 21 de julho.
Aí levanta-se, ó voz, levanta-se empolgação com a estreia do TCR World Tour em terras brasileiras. É claro que o Papo Veloz vai acompanhar também essa corrida, se der tudo certo em loco. Pra última do dia, Vai Eric? pra lá? Vai lá com a Josi? Vai lá com a Josi? Não Será sei. que a Josi a gente vai continuar sem a Josi vai continuar sem ser encontrada lá? Pô, vai caralho, é muita coincidência ela pegar o colete 404 de novo, né? Era o que faltava. Porra, aí minha filha, se mata. Me parece que o de Curitiba, não tem nada. Nos próximos anos acaba tudo. Podia vingar o projeto de Foz do Iguaçu, né? Que ia construir um oval junto. Mas enfim. Pra última do dia, pessoal. Pra última do dia, Ainda tem a truck, né? a gente chupinha a vinheta da SCS Software pra gente falar da Copa Truck. Ah, Rodrigo, essa trilha não combina com corrida. Problema de quem não gosta. Eu adoro essa trilha do Eurotruck. Bora pra Copa Truck, tá. porque nós tivemos 2 vencedores incomuns na pista de Potenza. O GP é GP Santa Cruz, tá, pessoal? Deixando bem claro que essa corrida era para ser em Santa Cruz do Sul, mas foi disputada no Autódromo Potenza, no circuito na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais, por causa da chuva, né? Por causa de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E toda a verba conseguida nessa prova foi revertida para o estado gaúcho. Largada da Pro, agora há pouco vocês já acompanharam. A largada da Super foi essa confusão toda. Que é isso, jovem? Que vocês estão vendo, envolvendo o caminhão do Pedro Paulo Fernandes, que desanda a falar um monte de groselha nas redes sociais também, mas enfim. Uma Big One largada, velho, como assim? Nessa ele foi vítima, tomou um totó do Kleber Electric. Enfim, lamentável. Thiago Rizzo. Levaram o fone tudo junto, né? Essa prova foi um festival de escapada. É um circuito muito travado. Esse circuito para truck, ele tá como o AIDA pra Fórmula 1. O circuito de Okayama. É um ovo. Apertado Mas pra estoque, esse circuito seria maravilhoso, Eric. É uma pena estoque não ter corrido aí ainda. Não, essa pista é um ovo. É um ovo. Wellington Cirino. E você acredita que ela é mais larga que Londrina, Eric? Caraca. A Londrina é muito apertada. Aí a chegada dos pilotos da Super, com a Bia Figueiredo assumindo a liderança na Super. Acabou de fazer a ultrapassagem em cima do Zé Augusto Dias. Lá na frente, Leandro Totti permanecendo na primeira posição com o caminhão número 28, que se não me falha a memória é do Danilo Dirani, é ele mesmo na segunda colocação. Beto Monteiro em terceiro. Eu vi um pedaço de caminhão voando ali atrás. Né? Olha lá. Nossa! É do caminhão do Thiago Rizzo, tá voando tudo. Aí os pilotos tomam bandeira preta e amarela. Ah, por que acontece isso, preto e laranja? Ah, mas eu não fiz nada. O que mais acontece? Débora Rodrigues rodando também. E haja... Eu não lembro quem que é o caminhão 21, gente. Quem quiser me ajudar, eu agradeço. Eu sei é que a Bia Figueiredo tá passando todo mundo. Eu acho que é do Djalma Piveta. Caminhão da Usual. Beto Monteiro também, que tá no Manhaca nesse ano. O Eric Von Draxler. Ah, ele mesmo, olha lá, o Djalma Piveta. Vai tomar ultrapassagem agora da Bia. Ah, é porque a mulher não sabe pilotar. Aí. Quando pega uma pilota mesmo. Tanto que o Rodrigo Vicente, o narrador, na transmissão, ele tava comentando a respeito. Falando que nem dá pra falar que Bia Figueiredo venceu na Super. Porque não tem mais graça. A Bia Figueiredo já tá se sobressaindo muito na Super. Que ele espera que ela vá pra Pro ano que vem. E ainda tá em segundo no campeonato ainda. Porque ela teve problema em Campo Grande. Que se ela não tivesse problema em Campo Grande, ela era líder com o pé nas costas. Os 3 primeiros tranquilíssimos por enquanto. Ó, Bia. Ela deixava dar escapada e vinha cortando por dentro pra pegar mais lançado. A hora que ela acertou foi um show.
Vitória de Leandro Totti na primeira prova. Vitória de Bia Figueiredo na Super. Cruzando na primeira colocação. Tá lá dentro já conversando com o rádio, fazendo a festa. Logo na sequência já a largada. Tá aí Vitor Franzoni de um lado, Rafael Abate do outro. Rafael Abate, eu queria muito ele um dia na Stock Car. Eita, já vi lasca de carapaço de caminhão saindo lá pra trás. A segunda prova foi um desastre em questão de escapado. Olha isso. For wide, Eric. Você já viu isso na truck? For wide. É óbvio que vai virar um salseiro. Olha a confusão que virou. Não, parabéns. Não, peraí, pausa. Parabéns do cara que botou a placa no esporte da sorte de cabeça pra baixo ali atrás. Parabéns, viu? Verdade, olha lá. Leandro Totti escapando. Olha o Beto Monteiro virando na contramão. Olha o salseiro que virou. E Tom, o Thiago Rizzo. Bateu forte o Thiago Rizzo. Não teve motivo nenhum pra rir. Foi uma batida complicada dele. Kleber Electric ficando no caminho também. Acabou. Esse aí deu PT. Não, tchau pra oficina. Aí teve safety truck, né? A corrida ficou parada há muito tempo, de ação acabou sendo muito pouco. A Copa Truck é outra categoria que precisa se livrar das amarras da televisão e fazer corridas mais longas. Também fazer uma corrida no sábado, outra no domingo. Uma mais curta no sábado, uma no domingo. Me perguntaram hoje, a Truck ainda continua com a história do radar? Óbvio, tem que ter radar na Truck. Tem radar em todo o campeonato de caminhão. Para quem é reticente quanto a isso, tem que ter. Ó o Wellington Cirino. Eric, o Wellington Cirino está fazendo esse caminhão da Iveco andar cada vez mais. Foi o maior acerto que a Iveco fez de dar as condições todas pro Wellington Cirino, que resolveu apostar no projeto. Ele vai fazer esse caminhão da Iveco um caminhão vencedor. Já é um caminhão vencedor, mas mais ainda. Cara, esse circuito de potência é muito bom. Se tivesse um mínimo de estrutura em volta, dava para receber muita categoria. É muito bom esse circuito. Não, do caramba. Luiz Lopes ali atrás, aí o caminhão 57 do Felipe Toso abandonando a prova. Vários problemas nessa segunda corrida. Ó o Leandro Totti, pra cima do André Marques. Olha, driftando o caminhão. Olha a disputa dos dois. Olha o perrengue, olha lá. Iveco e Volks. A Volks não tava legal, mas foi Iveco. Olha o que ele fez. É que ele perdeu a freada, né? Óbvio, segurar um transtorno desse não dá. Acabou escapando. Mas ele foi pra cima. Só pra vocês entenderem, Rodrigo, e o pessoal que tá vendo. Vocês falam um negócio do radar, só pra vocês entenderem, eu lembro de corrida da Truck, na época da Fórmula Truck ainda. Só pra vocês terem uma noção. Deixa eu só completar, Eric, pera aí, rapidinho. Deixa eu só completar aqui, os melhores momentos está terminando. Vitória de Vitor Franzoni, primeira vitória dele na categoria. Com Paulo Salustiano em segundo, Danilo Dirani conseguindo mais um pódio, ganha pontos pra caramba no campeonato. E na Super, a vitória foi do Lucas Bornemann, com o Ricardo Álvares na segunda posição e a Bia Figueiredo completando de novo no pódio. Tá aí, caminhão de Lucas Bornemann, caminhão número 41, Mercedão, patrocinado pela VAP. Limpou os adversários na pista e venceu a prova. Trocadilho lindo, mas tudo bem. Aí a Bia Figueiredo fazendo aquela... Bia, a gente quer ver você na Pro ano que vem. Olha, eu ia tirar um sarro agora. Bia, eu quero ver você na Eurotruck. Ensinando pra aquele monte de machista bobão como é que se pilota. Acabar com a festa daquele húngaro lá. A festa do Bornemann. Pouco feliz, né, Bornemann? Tava merecendo já uma vitória. Tava engasopada a vitória dele, Eric. Tá aí o pódio da primeira corrida. Leandro Totti. Beto Monteiro. Fazia tempo que você não sabia que era um pódio, hein, Beto? Temporada em Acosa tua, viu? Olha. Bia Figueiredo. Olha o respeito que o pessoal da Truck tem por ela. Não é os banana lá
da Eurotruck, que quando a Stephanie Halm vai pro pódio, fica tudo com cara de toba chateado. Ah, vai cagar, a gente tá babaca do caramba. Vitor Franzoni fazendo a festa aí pelo pódio na segunda corrida. A segunda corrida dá menos pontos, por isso que eles põem 5 no pódio. Acho legal isso. Aí mais uma vez a Bia Figueiredo vai levar 2 troféuzinhos pra casa, a Bia Figueiredo. Tá fazendo aquela festa. Cara, o mais legal da Bia Figueiredo é ter com ela trabalhando a Raquel Ló, que é engenheira na... Como é que se diz? Na Ipiranga Mateis. E a Érica Prado, que era... Eu não lembro que equipe que a Érica tá, mas a Érica estava na Cavaleiro até ano passado. Acho muito legal as duas trabalhando junto. Rodrigo. Primeiro fala do radar, Eric. Você tava falando, eu te interrompi pra gente falar. Radar. Porque assim, vocês imaginam um monstro desse de eu não sei quanto, não lembro quanto pesa um caminhão. É muito mais pesado do que um carro desse. E numa velocidade alta é um troço absurdo. Eu já vi acidentes de Fórmula Truck do caminhão literalmente rasgar o guarda-rail. Você viu de rasgar o guarda-rail? Se não me falha a memória... Foi Tarumã, se não me engano. Eu não lembro se foi Tarumã ou Cascavel. Boa pergunta, eu não vou lembrar. Mas teve uma vez em Eusébio... Eusébio, pra quem não sabe, é a cidade localizada bem do lado de Fortaleza. O circuito de Fortaleza, na verdade, fica em Eusébio. Que vive em especulação imobiliária pelo monte de bobalhão do ramo imobiliário que quer destruir o circuito para levantar prédio. Como se já não tivesse prédio pra caralho naquela região. Mas tudo bem. Detono mesmo. Onde um pneu escapou de um dos caminhões e ele atravessou o muro. Ele atravessou o muro. Ele quase acertou uma casa que tinha na descida do morrinho ali. Agora você imagina sei lá, aquilo é uma bola de neve praticamente. Invadindo tua casa. Não tem como. Não tem como. Tem que ter radar, sim. Sim. Fim de papo. E a classificação do campeonato, né? Manda bala. Felipe Giafone e Wellington Cirino com 107 pontos, isso na Pro. Repete, Eric. Felipe Giafone e Wellington Cirino. Lembra que eu falei da Iveco? Olha o Wellington Cirino fazendo a Iveco vencedora de novo, Eric. Com 107 pontos, André Marques com 106, Paulo Colucciano com 102. Essa é a classificação da Pro. A Super vem com o Rodrigo Taboda com 129 pontos. Bia Figueiredo 117, e acho que ela chega. Pedro Perdoncini com 114, próxima etapa Interlagos 4 de agosto. Junto com o Copa HB20, junto com o NASCAR Brasil. Pelotão tudo. Comentando. Eric. Oi. Chegou a hora da gente dar tchau. Antes da gente dar tchau... Não, tem duas coisas antes da gente dar tchau. Primeiro... Vamos pegar uns comentários aqui, porque teve já um comentário colocado certo. O Kaique tentou, o Kaique foi 2, 3 vezes, o Kaique fez um monte de coisa, ele errou aqui, ele errou ali. Eu já tava achando que ele não ia acertar nunca, mas ele já acertou a resposta. Michigan. Primeira vitória de Emerson Fittipaldi. E Kaique, pelo amor de Deus, não, Indianópolis é o bairro de São Paulo. Exatamente. É o nome do bairro e o nome da avenida também. E também era o nome da loja, da lojinha de ferragem do pai do Luciano Huck. Então já temos uma resposta certa. Até sexta-feira Até sexta vale você chegar e copiar e pôr lá também pra ganhar pontos também, tá, pessoal? Cara, ganha ponto. Tenta. Exatamente. Não deixa o cara ganhar ponto, não, pô. Tenta alguma coisa. Não perde sem luta, não. Eric. Segundo mesmo. Fala aí o que você ia falar. Não sei se é a mesma coisa que eu ia comentar também. É da parada que eu comentei hoje mais cedo? Não. Não sei. Não, da notícia que eu dei hoje de manhã, não sei. Não. Não sei se foi.
Não, então não. Então Não fala é aí. isso, o que você pode ia falar. Não, comenta tu primeiro. Não, pois é, eu quero aproveitar que eu tô aqui nessa live, queria pedir para todos vocês que estão aqui vendo esse programa, né, para deixar uma chuva de likes e uma chuva de comentários para a mais nova pedagoga formada, né? Eu tenho que deixar um salve para a lendária Jana Rimura, que me conheci com minha marida, né? Que recebeu o resultado do TCC hoje e ela foi aprovada, ou seja, ela encerrou o curso. Demais! E é sempre bom, eu quero mencionar isso porque, primeiro, cara, eu fiquei muito orgulhoso quando eu recebi a notícia. E é bom que serve de inspiração para todos vocês. Nunca é tarde demais para você correr atrás do seu sonho. Nunca é tarde demais para correr atrás do seu sonho. Só é tarde demais na hora que o seu nome entra no livro C de algum cartório. Aí sim é tarde demais. Enquanto isso, cara, continuem. Exatamente. Ouviu a bruxinha preferida. Exatamente. E dá para perceber. Tá nesse momento aqui na mesa do lado, enchendo a cara de vinho, comendo chocolate e destruindo uma vasilha de lasanha. Caraca! Pô, fala pra ela que o chocolate é depois da lasanha, sabe? Meu Deus Não, do céu. o chocolate depois da lasanha, então. Tá bom. Não, ok. Primeiro o salgado, depois o doce. Não, pois é. Viva a nossa bruxinha preferida. Não, a bruxinha preferida é do Eric. Qual o número agora, Eric? Peguei a época dos 52. É. Caraca. O número eu vou te responder em off. Depois responde em off. Arrivederci. Arrivederci. Pessoas, essa semana nós vamos ter uma estreia. Ah, é. Essa semana é dia de lembrança de quinta. Nós vamos falar do GP dos Estados Unidos de 2005. Ah, o que teve esse GP? O clássico GP dos 6 carros. Só que contado por um outro viés também. E com outros 2 destaques. Que quem vai contar é Eric Von Draxler no vídeo de quinta-feira. Então assistam e comentem. Encham de likes positivos e comentem bastante, que aí eu tenho como justificativa. Eu tenho como justificativa forçar o Eric a gravar mais vídeos, entendeu? E outra coisa, eu tô com planos. Eu tô com planos de contar outra história. Não, tá com planos não, você vai contar outra história. Não, eu tô com planos de montar. Eu tô com planos, tipo assim, de que eu vou fazer, devo montar isso. Contar outra história altamente bizarra. Aliás, foi, inclusive, nós do Papo Veloz estamos com 3 quadros na gaveta. Só que falta tempo. Quem sabe um dia a gente não desengavete tudo isso. São 3 ideias que eu tenho. A gente tem personagem. Primeiro é voltar a ter na mesma semana o personagem e o TBT, né? A lembrança de quinta. Sim. Voltar a tentar fazer isso na mesma semana, que é bem difícil. Pois é. Tanto porque falta conteúdo às vezes e porque... Mas enfim. Mesmo se continuar uma semana personagem, outra lembrança, uma personagem, outra lembrança, tem um outro quadro que aí daria pra fazer toda semana por um bom tempo, porque tem chão. Vai ficar na gaveta por enquanto. Depois eu vou falar pro Eric em off. E tem muita coisa pra poder fazer ainda. Por enquanto, aguardem quinta-feira a primeira lembrança de quinta gravada pelo Eric. E virão outras. O Eric se dá melhor na lembrança de quinta do que no personagem de texto. O personagem tem que decorar muita informação. A lembrança de quinta é um pouco mais solta. Não, aí outra coisa, a lembrança de quinta, dependendo do caso, se for uma história que dá pra você zoar, como foi o caso dessa de Indianápolis, porque nessa história eu desenterrei, como o Rodrigo falou, eu desenterrei. Não fala. Não vou falar. Eu não vou falar. Eu desenterrei uma história que não é todo mundo que lembra. Tipo assim, é uma outra coisa. Né? Assim, só uma dica. É uma livrada. 2 livradas. Sim. 2 livradas que eu posso ver.
E é Zé isso. Braz dando boa noite e volta a fita pra poder ver de novo a live, Zé. Mais na quinta-feira. Exatamente, Carlos Fonseca, não vou perder, vou até botar a notificação pra apitar, pode colocar. Bota. Quinta-feira vai estrear, assim que eu subir o vídeo. Eu vi o vídeo antes, assim, a edição, Rodrigo, a edição ficou ótima. Obrigado. A edição ficou ótima. Viram como eu presto pra alguma coisa? Modéstia à parte, estou editando bem. Não pra trabalhar em televisão, eu não tenho a rapidez ainda no Premiere. Mas muita coisa, eu já não passo mais vergonha no Premiere. Vamos lá. O que você ia falar, o negócio que você ia falar? Ah, sim, era isso, né? Era isso. Agora é só esperar quinta-feira, pessoal. Eric Von Draxler até sexta, com mais um aquecimento. A vida volta ao normal com Fórmula 1, com Indy e tudo mais. Já posso tirar essa camisa, né? Tá esquentando pra caramba isso aqui já. Pode tirar sim. Esperamos que você não tenha. Esperamos que você não tenha. Quer dizer, eu espero que o CU demore muito pra usar, entendeu? Mas. Você, com certeza, na torcida pra não ter que ficar tanto tempo pra vestir essa camisa de novo. Eu poderia ter vestido em Mônaco, eu esqueci. Eu tava guardado na gaveta. Quem quiser me presentear com uma da McLaren, eu agradeço, tá, pessoal? É que ela tá cara no site. É que tem um problema grave, a McLaren não lançou ainda a camiseta, vamos dizer, padrão. É só ou o número 4 ou 81, e eu não vou pagar pau pra nenhum piloto. Eu pago pau pra equipe, não pra piloto. Pagava pau nem pro Senna. Ué, Rodrigo, eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Sabe por que eu não pego camisa pra mim? Querendo ser cara, é difícil você achar sem número. Mas as camisas promocionais que saem na Netshoes, a Ferrari, ainda são um pouco mais em conta. E é um produto oficial, entendeu? Sim, mas ainda tem essa questão de que ou sai com 16 ou sai com 55. Na Netshoes sai camisas mais padrão, sem os números. Por quê? Porque a Ferrari vamos dizer, quem faz os uniformes da Ferrari é a Puma. Por isso que vem muito mais produto, vem Ferrari, vem Red Bull, vem muito mais pro Brasil. Mercedes também vem. McLaren não, McLaren agora é marca própria. Ah, torcedor da McLaren sofre. Olha a minha lista, torcer pra McLaren, pra Mocidade e pro Corinthians. Não dá pra ser feliz desse jeito. Tá melhor que o Sal, Rodrigo. Tá melhor que o Sal. O time dele ganha toda hora. Que torce pro Sampdoria, que torce pro chefe do Wednesday, que torce pro Vancouver Whitecaps, que torce pro Aldosivi da Argentina. O Vancouver foi o primeiro time do Canadá a chegar na final da Conca Champions. Sampdoria tem um vice da Champions. Palmeiras ganha de tudo. O resto é pra sofrer mesmo. Você morre, cara. Enfim. Queridos ouvintes, muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês, é sempre muito bacana quando vocês comentam com a gente tira a maior onda, é muito bom. Quinta-feira então tem a lembrança de quinta, sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite, estaremos aqui, eu e Eric Von Draxler. Eric Von Draxler e eu, né, porque é a vez do Eric apresentar, como ele apresenta sempre todo o aquecimento. Vão ajudando a gente sempre, pessoal, deixem seus comentários, participem, interajam com likes, com curtidas. Likes e curtidas é a mesma coisa. Mas curtam à vontade nossos vídeos, compartilhem em suas redes sociais, deixem comentários e ativem as notificações. Sempre apitar para quando a gente tiver vídeo novo, certo? Grande abraço para vocês. Segunda-feira a gente está de volta com a nossa live. Na sexta tem aquecimento. Uma boa semana para vocês. Cuidem-se, bebam bastante água e até lá, pessoal. Tchau!